estamos procurando o alimento do Espírito, né? Porque o material nós procuramos muito, nós corremos muito atrás da parte material da nossa vida, né? Durante o dia, na nossa luta, mas o alimento espiritual muitas vezes nós deixamos ele faltar, não é? Nós vemos tantas pessoas que estão fragilizadas espiritualmente, porque falta justamente o alimento espiritual. E qual que é o alimento espiritual? Será que é o passe? Será que é ouvir a casa espírita, ou ouvir no evangelho? Qual que eu vou buscar o alimento espiritual para mim? Né? Então, nos encontramos fragilidade. Por isso, muitas vezes, as pessoas se sentem medrosas perante a vida. Muitas pessoas entram em depressão por não sentir o sentido da vida. Porque diz assim, eu perdi o foco, né? Minha vida não tem mais sentido, ou então um desespero pela vida. Isso tudo mostra a falta de fé, a fragilização espiritual. E como que nós vamos vencer essa fragilização espiritual? Com o conhecimento daquilo que nós colocamos como roteiro espiritual da nossa vida. Na minha vida eu coloquei a doutrina dos Espíritos, né? E ela, quanto mais nós estudamos, mais ela nos fortalece a fé. Porque a fé tem que ser alguma coisa que você tem convicção. Porque diz que a fé não se prescreve, mas nós temos ela nata dentro de nós. Então nós temos que desenvolver essa fé. Não adianta pensar assim, se os Espíritos quiserem me provar, então eu vou ter fé. Eles não vão fazer isso nunca, porque isso daí são caminhos nossos, são obrigações nossas. Nós construímos a nossa fé, e essa fé deve ser construída com conhecimento, para que a gente, nas tribulações, porque é lógico que nós passamos por dificuldades, né? Fazem parte do desenvolvimento da inteligência de cada um. Deus já nos colocou nesse planeta, é um planeta de provas e expiações. Provas é muito importante, porque coloca em prova a nossa inteligência, a nossa vontade. A prova não é castigo, é apenas um caminho para que a gente cresça, não é? E as expiações são aquela libertação das nossas dívidas passadas, das nossas dificuldades que nós tínhamos em outras encarnações e que estamos aprendendo hoje a resolver. Então, se é um planeta de expiação de provas, não é um planeta de sofrimento. Muitas vezes o homem, ele sofre pelo seu orgulho, porque o orgulho sempre fala mais alto. Por que para mim? Por que eu? Por que me perguntar? Será que eu preciso disso? Por que está acontecendo isso comigo? Não por que para mim, mas por que está acontecendo? Eu tenho que mudar, não é? E a doutrina dos Espíritos, muitas pessoas ficam assim em dúvida. Eu sou cristão ou sou espírita? Né? O que nós somos? Celso? Você é cristão ou espírita? Nós somos cristãos. Acima de tudo, primeiramente, nós somos cristãos, porque nós aprendemos no Evangelho de Jesus. No Evangelho de Jesus, quando deixou, tem aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, esse Evangelho é baseado mais no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, né? Jesus deixou muito ensinamento, mas ele jamais disse
vocês vão ser castigados. Ele apenas consolou, por isso que é chamado Consolador Prometido. Porque se nós olharmos em todas as lições do Evangelho, existe consolo para nós, não é? Consolo para tudo que nós vivemos, desde o problema da morte que assusta todo mundo, né? Até o da vida, quando chega, quando uma criança recarna, que ela chega do lar, então ela é bem recebida, é a lei da reencarnação, né? E a nossa diretora de doutrina disse assim, eu dei o tema assim, os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Tem muitas pessoas que têm medo, pensam assim, hoje já não entendo. Ah, nossa, quando eu chegar lá no plano espiritual, vou ter duas mães. Quem casou 2 vezes, então, fica preocupado, né? Eu vou ter 2 esposas lá. Será que eu vou ter 2 pais, 2 irmãos, meu marido? Então é diferente. Esses laços são fortalecidos por quê? Porque são laços do Espírito. Os laços consanguíneos aqui na Terra são para tarefas. As pessoas encarnam uma mesma família, formam famílias novas, o casal quando se une, começa uma família nova justamente para vencer as lições que existem aqui na Terra. Então, cada vez que uma família se forma, é um núcleo de espíritos que se juntam para cumprir uma tarefa aqui retornada. Mas quando nós voltamos para o plano espiritual, o grupo é muito maior, porque todos esses espíritos aqui, que são nossos amigos, que são afins, que nós achamos muita afinidade, nós nos encontramos no plano espiritual. E é isso que nos une quando nós estamos lá. Então, não é a preocupação se tem um pai, se tem uma mãe. A mãe vai ser tão querida como um irmão. E o filho vai ser tão querido como um irmão. Porque a situação muda, a vida muda. Então, não vai ser meu filho, vai ser meu irmão, não é? Então, os laços de família são muito fortalecidos espiritualmente. A família espiritual ela é muito unida em várias encarnações. Então, quando esse grupo se une, tem livros da doutrina que diz que existem grupos de espíritos que vêm em várias encarnações encarnando juntos. Ora com o pai, ora com a mãe, ora com o irmão, ora com amigos, mas estão sempre se ajudando. E a gente vê isso por aqui. Quantas pessoas nós temos que nós gostamos tanto e que nem parentes são, não é? A gente encontra os afins assim, é tão bom, né? Não precisa nada, não tem sobrenome, não tem nada, tem aquela afinidade espiritual. E é essa afinidade espiritual que vence no plano espiritual. Então é lá que nós nos encontramos e há uma alegria muito grande nesse reencontro. Então, os laços de família, os laços de amizade são muito fortalecidos no plano espiritual, mais do que aqui. Então as pessoas se unem realmente para continuar aquela tarefa, aquela alegria de eu venci, não é? Uma mãe que abraça o filho e diz, olha, vencemos, como irmão, não é? Vencemos e nós vamos partir de novo. Temos uma outra etapa, então nós vamos partir de novo de abraço para uma outra reencarnação. Porque, veja bem, na doutrina do Espírito, o que mais nos encanta e que dá uma firmeza muito grande é justamente a reencarnação. Se não existisse a reencarnação, não haveria nem motivo de nós estarmos aqui reunidos. Porque se a vida terminasse, quando termina a vida física, por que viver? Por que
começo de estudar, de aprimorar o meu espírito para mim aprender cada vez mais, porque Jesus disse que aquele muito foi dado, muito será pedido, mas também seria dado 1%. Então, você procurou. Quem procura, quem estuda, sempre vai ter uma ajuda grande para ter muito conhecimento, muito consolo e oportunidade. Porque a oportunidade da nossa vida encarnada depende da situação espiritual nossa. Isso nós não podemos achar que, não, pois eu estou de um jeito, não, dentro da vida espiritual nossa. Então, o que acontece? Desculpa, viu, gente, mas eu sou meio atrapalhada no microfone. Mas, o que acontece? Nós temos, vamos numa empresa, existem vários cargos, né? Cargos de chefia, cargos de manutenção, cargos, todos os cargos. Como que esses cargos são distribuídos? Segundo a competência do cargo. E segundo como aquela pessoa se preparou para aquilo. E na reencarnação também é assim. Nós vamos chegar lá preparados para uma nova reencarnação, dependendo do que nós levarmos daqui. Então, essa encarnação é muito importante para que eu me fortaleça espiritualmente, para me preparar para a nova. Porque se eu quero estar bem, crescer espiritualmente, eu preciso de estudar. Estudar como? Né? Estudar como? Porque se eu tiver uma fé robusta, no primeiro princípio eu vou tropeçar e cair, né? E é o que acontece a mim. Mas quando a fé é baseada, tem uma lição do Evangelho que diz: a casa foi construída na areia, né? O mestre construiu a casa na areia, mas veio a chuva, veio o vento e a casa derrubou e ele ficou sentado. Mas o justo construiu a sua casa na rocha. Quando vinha a tempestade, a chuva e a casa permaneceu firme. Por quê? Porque a fé é conhecimento. E um dos conhecimentos do doutrina espírita que nos dá toda essa confiança é justamente a reencarnação. Se nós não tivéssemos a reencarnação, seria muito difícil de aceitarmos tudo que a vida nos apresenta. Tanto é que eu acho que todos aqui aceitam a reencarnação, né? Então, veja bem, nós passamos por tudo, mas com esperança, não, estou melhorando, vou passar, porque nós temos a esperança de uma vida futura. Nós viemos de uma vida anterior, plantamos a nossa reencarnação nesta vida, a nossa reencarnação foi plantada na reencarnação anterior, e estamos plantando a nossa reencarnação para a nossa vida futura. Porque é lá que nós estamos. Todos os cargos serão dados àqueles que têm mais condições. Então, nós precisamos colocar, Jesus chama bem a atenção do Evangelho da necessidade de estudo que nós temos, né? Porque estudo é isso. Aí, eu estou pensando, cara, coloca tem uns cursinhos aqui, acho que eu vou fazer, né? Tem cursinho dessa coisa, né? Não, mais ou menos. O que nós precisamos saber é saber o que nós acreditamos. O Evangelho é a lição maior. A lição maior do lá é o Evangelho mudar. Tem pessoas que dizem assim, eu abro o meu Evangelho e está anunciado, só abro para lugar. Porque eu nunca prestei atenção no que eles estão chamando a minha atenção. E esse Evangelho aqui é o que nós temos que aprender, porque ele não tem nenhuma condenação, ele não tem lugar nenhum que diz, olha, você vai para o purgatório, não, ele só consola. Porque Jesus disse que ele seria um consolador prometido, e é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele vem mostrar para nós que através da reencarnação que nós crescemos como espírito,
Lá tem as cidades, lá tem tudo, que aqui é uma cópia inferior do que tem no plano espiritual. Tem muita gente que acha que o plano espiritual é piripiri, que é assim, ó, é tudo na base do mágico, né? Mas não é assim não. Trabalhar, para estudar, quem está lá está trabalhando, está estudando, realmente está crescendo. Aqui sim é uma prova que a gente veio passar, um tempo muito pequeno, mas a nossa vida é espiritual. Por isso, aquele que procura desejar aprender um pouquinho mais daquilo que ele já sabe, ele se prepara para estar melhor na vida espiritual. Ele não vai precisar de voltar lá nos bancos para começar a aprender. Quantos irmãos nossos hoje estão aqui aprendendo um pouquinho desse evangelho aqui na casa espírita, espíritas encarnados, porque não tem condição de aprender no plano espiritual? E quantos de nós ainda deixamos isso para lá e não vamos aprender? Então, esse estudo é muito importante. Conhecer o evangelho é importante. Conhecer o evangelho sem capa a capa. Nunca dizer, eu estou cansado dessa lição, porque só está essa, né? É o próprio evangelho, compra mais novinho, né? E tenta fazer sequencial para ver as lições. Tenta ver aonde que ele está chamando, porque esse livro é mágico. Quando nós abrimos ele com fé, pedimos a orientação, nós recebemos essa orientação assim, no ato. É muito, eu não sei quem já fez isso, eu faço muito, né? Na hora de desespero, na hora de desespero, não, de preocupação, eu tenho sempre procurado no Evangelho a resposta e tenho respondido para mim. Então, às vezes, é um trechinho só pequenininho, mas que nos ajuda, porque nunca vai nos faltar a assistência espiritual. Nós temos os nossos amigos, aqueles amigos que estão lá, né, nos esperando, que estão aqui conosco, que vão para a nossa casa fazer o nosso projeto no lar, ajudar exatamente naquilo que nós estamos precisando. Quando a gente vem aqui na casa espírita, a palestra é um pouquinho daquilo que nós estamos precisando. Claro, já foi dito que quem faz a palestra consegue, às vezes, segurar a atenção da pessoa por 2 ou 3 segundos, né? Às vezes 5 segundos, mas é aquela lição que ele precisaria guardar. Então, não é tudo que foi dito, mas aquilo que é bom para mim, aquilo que eu estou em dúvida, aquilo que está me preocupando espiritualmente, eu devo procurar resposta, porque aí sim eu vou encontrar dentro da doutrina. Não importa o que os outros estão fazendo, importa o que eu estou fazendo por mim, porque nós encarnamos sozinhos e vamos desencarnar sozinhos. Nós vamos encontrar muitos amigos. Quantos amigos nossos estão conosco sempre aqui, batendo no nosso ombro? Olha, vamos lá, vai dar certo, né? Força! E aí, se nós aproveitarmos essa chance maior, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Espiritismo é a doutrina dos Espíritos, não é? Mas, acima de tudo, nós somos cristãos. E essa doutrina é aquele consolador prometido que Jesus disse, que responderia todas as coisas. E a reencarnação é a principal. Nos mostra que nós temos chance infinitas. Não existe um número de reencarnação que diz assim, olha, você vai reencarnar tantas vezes, só. Aí seria difícil, porque chegava em 99, dissesse sei, e eu estava lá, como eu estou aqui, estava difícil. Não. Deus nos dá a oportunidade de reencarnação sempre, sempre, sempre que nós precisarmos. O único porém é, nem sempre as oportunidades são as mesmas. Não é? Hoje nós temos a oportunidade de ter uma casa onde nós podemos aprender, nós temos a liberdade de culto, nós podemos
oportunidade de frequentar uma casa espírita, porque ela ficou acamada na cama e não pode mais ir. E ela lembra como era bom quando eu podia ir no centro, né? Participar do Evangelho, ouvir as palestras. Nós não sabemos quando a nossa oportunidade termina. A nossa oportunidade termina e aí nós temos a responsabilidade de continuar deixando bem. Então é muito importante lembrar disso, que apesar de tudo nós temos a responsabilidade. A responsabilidade da casa espírita não são os dirigentes. Os dirigentes apenas organizam para que tudo dê certo, mas a responsabilidade de cada um é individual. Cada um vai responder por si. Cada palavra que foi dita aqui, cada ensinamento, cada aprendizado é responsabilidade de cada um. Eu nunca vou poder dizer, nossa, eu nunca ouvi falar disso. Ai, Deus não pode. Mas aquilo que eu sei que eu aprendi, Deus não é que Deus cobra, é minha responsabilidade. Então, hoje, na nossa oportunidade, vamos ter em mente que a reencarnação é a maior presente, né, que nós temos dessa revelação. Porque nós temos toda a chance de reencarnar de novo. Nós temos toda a chance de aprendizado, como um aluno que vai para a escola e vai de grau em grau, passando de série para série. Nós também vamos passar e vamos ter oportunidade. Agora não vamos perder mais quando tem uma parábola do Evangelho que diz assim, e as 10 virgens, eu acho que as pessoas aqui já ouviram, saíram para esperar o esposo, não é? E sim, foram e levaram o óleo suficiente para colocar de pôr na lâmpada. E sim, não levaram. E o esposo demorou, então assim, porque não levaram o óleo para pôr no candeeiro, tiveram que voltar para procurar mais óleo para pôr. E nisso chega o esposo, é o Evangelho de Jesus, é uma parábola de Jesus. Então, ele chega, abre a porta e assim que se foram previdentes, que se prepararam, e assim nessas que deixaram acabar a hora, quando chega já fechou a porta. Então é dito, a porta só é aberta por dentro, por fora, por dentro, depois que ela se fecha. Né? Então, o que é isso? É a oportunidade que passou. A oportunidade passou e nós temos que fazer o quê? Retornar e refazer o caminho. Então, o caminho está sempre aberto para refazer, mas nem sempre as oportunidades estão abertas. Então, vamos lembrar disso para que a gente aproveite todo o tempo que nós temos ainda. Hoje é um dia que se firmou, amanhã é um dia que se inicia, mas inicia para muitos e para muitos não. Muitos não vão iniciar, e outros vão até daqui a um ano. Então, cada um tem o seu tempo certo. E vamos aproveitar até na hora de fazer a nossa prece, na hora de dormir. É importante que a gente se lembre disso, que converse com Jesus, para que Ele nos dê força, para que a gente realmente, né, consiga crescer um pouquinho mais. O Evangelho aqui diz que a nossa evolução espiritual na encarnação é imperceptível. Isso é o ensinamento do Evangelho. Então, é bem cada encarnação. Imagina se a gente voltar, nós não voltamos, porque o Espírito não regride. Mas se a gente estaciona, né? E vê os outros passando, a gente não. Então é bom que a gente se ame, se lembre que nós somos amados por Jesus e Ele está nos esperando com os braços abertos para aquele que realmente se dispor a estar a caminho com Ele e vai encontrar o meio de fazer o melhor, não é? Então, vamos agradecer a reencarnação. Graças a Deus, essa lição foi dada para nós. Eu fui criada na Igreja Evangélica e tinha muita dúvida no sentido da vida após a morte, né? Mas depois que eu aprendi, isso dá uma tranquilidade de vida. E se hoje é o meu último dia, tudo bem, a
Esse é o consolo maior que o Espírito tem, né? Sem desespero, sem medo. Eu espero que eu tenha passado um pouquinho daqui